Como funciona o sistema de condução do coração? O coração é uma bomba muscular, tá? E para ativar o músculo há necessidade do sistema elétrico, ou seja, da atividade elétrica. Seriam como se a atividade elétrica do coração seria como se fossem os fios que nós temos na parede, da tomada até a lâmpada, que vai conduzir a atividade elétrica. Então existe um tecido especializado na atividade elétrica dentro do coração. Tá? Então a gente pode ver aqui na imagem. Atividade os fios de condução ou sistema de condução no átrio. Tá? Então aqui no nosso sinusal é onde se origina a atividade elétrica. Através desses ramos ou o sistema de condução vai para o lado esquerdo e para o lado direito. Chega no átrio ventricular, onde seria a divisão da parte de cima do coração para a parte de baixo do coração. Através do átrio ventricular existem os feixes de condução do lado direito e do lado esquerdo. Então a atividade elétrica segue esse sistema de condução, esses fios, digamos assim, de condução dentro do coração. Quando existe qualquer distúrbio nesse sistema de condução, existem os bloqueios. Tá? Então pode ser um bloqueio mais alto, que impede que a atividade elétrica daqui de cima venha para a parte de baixo. Completamente seria o bloqueio átrio-ventricular total. Tá? Existem os bloqueios do lado direito e do lado esquerdo. Para cada tipo de bloqueio existe um tratamento ou existe uma conduta a ser tomada. No caso onde você tem uma atividade elétrica desordenada na parte de cima, no átrio, como na fibrilação atrial, flutter, e aqui está totalmente descoordenado, ou seja, se eu estimular esse átrio, não existe uma resposta elétrica aqui, porque está totalmente desarticulado. Mas existem algumas situações onde existe o bloqueio entre o átrio e o ventrículo, tem a fibrilação atrial, o bloqueio, e a atividade de baixo é muito devagar. Então eu preciso estimular o coração só na parte de baixo. Aí entra a questão do marca-passo de um eletrodo só ou monocameral. Então é um marca-passo que é implantado através do sistema venoso, vai ficar do lado direito. Ele vai estimular o coração somente com o eletrodo no lado direito. Então esse é um marca-passo chamado monocameral ou VVI, a designação científica dele. Naqueles pacientes onde tem uma frequência muito baixa, porém a atividade elétrica do átrio está preservada e a atividade do ventrículo, como músculo, está preservada, mas eu preciso do estímulo elétrico. Então existem os marca-passos dupla câmara, que vai estimular tanto o ventrículo quanto o átrio. Então um eletrodo, um fiozinho vai aqui em cima e o outro eletrodo vai aqui embaixo. Tá? Então, esses dois tipos de marca-passos são marca-passos para bradicardia, ou seja, a frequência está muito baixa. Pode ser VVI, ou seja, monocameral, estimula só o ventrículo, ou dupla câmara, estimulando o átrio e o ventrículo. Eles são dotados de uma sensibilidade. Então, o marca-passo geralmente está programado de 60 a 70. Isso depende de cada paciente. Não existe muita diferença entre 60 ou 70 batimentos por minuto. Então ele sente, se o coração estiver com uma frequência mais baixa de 60, baixou a frequência, ele sente que está baixa, ele começa a estimular tanto o átrio quanto o ventrículo. Se a frequência passa de 60, está acima de 60, ele sente que o coração está acima do que eu programei, ele se inibe, ou seja, ele não funciona no sentido de estimular, ele funciona assim no sentido de sentir. Então ele tem tanto a função de sentir o coração batendo, quanto a função de estimular o coração. Ele não tem a capacidade, como muitos me perguntam, de deixar a frequência definida naquilo que eu programei. Por exemplo, o paciente está programado 60 batimentos por minuto. Então o paciente pergunta, vai ser sempre 60? Às vezes ele chega e fala, eu estou com 80 batimentos, tem alguma coisa errada com o marca-passo? Na verdade não, ele não tem a capacidade de frear ou inibir o coração. Então o mínimo ele vai garantir que é 60 batimentos, porém o máximo aí depende do coração dele mesmo. Se tiver com uma frequência acima, ele vai atrás do coração e vai estimular, tá? Ou vai sentir nesses casos. Se eventualmente tiver uma frequência muito alta, com necessidade de tratamento, aí cabe ao cardiologista analisar e ver se precisa de medicamento ou algum tipo de ação mais específica.
Então esses seriam os tipos de marca-passo para bradicardia, ou seja, a frequência baixa do coração. Existem as arritmias que são chamadas de bradicardia, onde a frequência está muito baixa e existe necessidade de tratamento. E existem as taquicardias, que seriam arritmias graves, podendo ser até fatais, onde precisam ser tratadas. Como se tratam as taquicardias? Existem os dispositivos chamados CDI, ou cardioversores, desfibriladores implantáveis. Você já deve ter visto em filmes, em outros meios de mídia, situações de parada onde os atendentes, o médico, vem com duas pás, colocam no paciente e disparam um choque. Então esses aparelhos vão realizar exatamente essa função, só que ele faz o diagnóstico da taquicardia, vê o tipo de taquicardia de maneira automática, carrega o aparelho através de um capacitor e dá o choque, ou entrega toda essa energia de uma vez só e vai reverter essa arritmia, ou seja, ele vai salvar o paciente de uma arritmia fatal. Então aqui ele é implantado um eletrodo, tá? Você pode ver que nesse eletrodo tem as duas pás, ou os dois coils que chamamos de choque. Então aquelas pás vistas nos filmes, nas novelas, aí, são exatamente essas duas pás aqui, esses dois coils. Então a energia é liberada através desse dispositivo, e esse dispositivo é implantado como se fosse de maneira semelhante ao marca-passo. Então do lado direito, tá? Fica uma ponta aqui, outra mais próxima aqui à veia cava superior, um pouco acima do coração. Pode ser dada energia ou disparado choque daqui para cá ou daqui para a carcaça do aparelho. É implantado geralmente do lado esquerdo, obedecendo um vetor de energia, de maneira semelhante ao marca-passo convencional, tá? Podendo ser também de um eletrodo só, ou um outro eletrodo no ato para fazer o estímulo tanto do ato quanto do ventrículo. Então esse aparelho tem a função da taquicardia, de reverter a arritmia através de um choque ou de outros algoritmos definidos pelo próprio aparelho, ou que o médico pode interferir também na programação, e pode atuar também, ou atua também como no tratamento da bradicardia, na frequência baixa. Então estimula o coração quando a frequência está abaixo daquilo que é programado. Em outra situação, existem uns aparelhos, como esse, onde eu consigo tratar a arritmia, porém sem a necessidade de implantar um eletrodo dentro do coração. Esse aparelho, ele vai ficar colocado do lado esquerdo do paciente, tá? Esse eletrodo vai ficar ao lado no tórax do paciente, não abaixo da pele do subcutâneo, então ele não vai estar dentro do coração. Ele consegue tratar também a arritmia através de um choque, porém, como eu disse anteriormente, está com o eletrodo fora, ou seja, menos invasivo. Tá? O grande problema, ou o único problema é que ele trata a arritmia, porém não tem a capacidade de estimular o coração e necessidade de se o paciente estiver com uma frequência muito baixa. Tá? Então só como tratamento da arritmia fatal. E a vantagem é que é um aparelho menos invasivo, como eu disse, não vai estar com o eletrodo dentro do coração, como esse teria que estar aqui.